pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e o filme da vez é Blade, o Caçador de Vampiros, de 1998. Blade é um filme de ação e terror que foi inspirado nos quadrinhos da Marvel que seguem o personagem de mesmo nome, apesar deles não serem uma adaptação direta desses quadrinhos. O filme do Blade saiu bem antes dos filmes de super-heróis serem os principais blockbusters de filme de ação que dominam os cinemas hoje. Na época, filme de super-herói era só Batman, Superman e umas trecheiras que a Marvel fazia com um orçamento muito baixo, que era bizarro. E acho que isso acabou dando uma liberdade pro estúdio, pros roteiristas, darem uma modificada na história original. Porque o que acontece aqui é que o David S. Goyer, que escreveu esse filme e mais tarde foi escrever a trilogia do Batman do Nolan, basicamente reinventou o Blade dos quadrinhos como o personagem icônico que a gente conhece hoje. Pelo que eu pesquisei, o Blade original era bem diferente dessa encarnação dele. Ele não tinha o figurino icônico dele, ele usava umas adagas, ele não tinha poderes de vampiro. Isso tudo foi incorporado depois no personagem dos quadrinhos pelo sucesso do filme. Inclusive, pelo que eu vi, nos quadrinhos eles deram poderes pro Blade de vampiro depois dele ter sido mordido pelo Morbius. Eu quero ver essa cena em Morbius 2, se isso algum dia for acontecer. É óbvio que o personagem foi mudando bastante ao longo do tempo, e é capaz que ele tenha aparecido refeito desse jeito em outras mídias antes do filme, tipo o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que eu tenho certeza que se eu não comentar isso vai ter um monte de gente comentando aí embaixo. Mas pelo que eu li na internet, o filme ficou algum tempo em pré-produção, e a Marvel gostou do que estava acontecendo, então eles começaram a adaptar o personagem desse jeito para outros materiais antes mesmo do filme sair. Enfim, o roteiro do filme então foi escrito pelo Goyer, que decidiu levar a história a sério ao invés de fazer a galhofa que estava sendo esperada de filme de super-herói da época. Ele criou uma mitologia nova com personagens novos e uma estética ali moderna dos anos 90. Quem acabou dirigindo o filme foi um cara chamado Stephen Norrington, que era mais dos efeitos especiais. Depois do sucesso de Blade, ele fez mais alguns filmes, até chegar em Liga Extraordinária, que foi um fiasco completo que fez ele desistir de ser diretor e talvez do cinema como um todo. Mas o maior acerto deles aqui foi ter colocado o Wesley Snipes para interpretar o Blade. Wesley Snipes, além de ator, também manja de artes marciais, o que acabou sendo útil para as várias coreografias de luta elaboradas que tem no filme. Acho que todos esses fatores se juntaram para fazer Blade ser um filme bem icônico ali da época, que não só foi um sucesso, como também foi muito influente. Ele basicamente foi o filme que deu o pontapé em duas tendências grandes ali da época. A primeira de filmes de super-herói e de quadrinhos no geral, que tem essa pegada mais sombria, que levava o material de origem a sério, que rolou muito ali nos anos 2000. E ele também foi o primeiro nessa leva de filmes de artes marciais, meio tecnológicos, meio sobrenaturais, que todo mundo usa um casacão de couro e um óculos escuro. E ele veio um ano antes do Matrix, que geralmente é dito como o que influenciou essa leva toda. Então o filme do Blade teve um impacto na cultura pop, teve um retorno financeiro maneiro, e naturalmente teve duas continuações que eu confesso que eu não assisti ainda, apesar da segunda ter sido dirigida pelo Del Toro e todo mundo falar bem dela. E esse primeiro filme eu acho que é bem maneiro. Acho que tem alguns aspectos dele que não envelheceram muito bem e tem algumas coisas na trama que não fazem sentido, mas no geral eu acho que é um filme bem divertido e despretensioso também. Mas antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Blade, o Caçador de Vampiro, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança pros membros. E pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Blade foi uma trashback que foi escolhida pelos membros, então tá rolando aqui no canal agora. E é isso. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers, é uma sessão trashback, sempre tem spoiler nesses vídeos, então considerem-se avisados e vamos nessa, né? O protagonista do filme do Blade é o Blade. A mãe dele foi mordida por um vampiro quando estava grávida e ele nasceu como uma mistura de meio humano e meio vampiro. Isso significa que ele tem as habilidades especiais de um vampiro, mas não tem a maior parte das fraquezas. Ele é resistente à luz do sol e à prata, esse tipo de coisa. A única desvantagem é que ele também tem uma sede de sangue que ele controla com um soro lá que ele se injeta. O Blade odeia os vampiros, ele caça e mata todos que ele pode como uma vingança pela morte da mãe dele, e por boa parte do filme, ele tá caçando um líder vampiro chamado Deacon Frost. O Frost é esse cara que tá liderando os vampiros em uma revolta contra os anciões que mantêm eles escondidos dos humanos. Isso porque ele planeja fazer um ritual que vai permitir que os vampiros saiam à luz do dia também, e assim ele planeja dominar o mundo, porque no fim das contas ele ainda é um vilão de história em quadrinho, né? Então ele tem que ter esse objetivo.
O filme começa com o prólogo mais desnecessário que eu já vi, que mostra a mãe do Blade mordida no hospital e a cena do Blade nascendo. E eu sempre acho meio brega quando o filme começa com o nascimento do personagem principal, porque é muito descarado. É tipo, brother, tu sabe que tu não precisa literalmente começar a sua história tão do começo assim, né? E tudo que acontece nessa cena é estabelecido de novo no filme depois, através de diálogos que contam a história e a motivação do Blade. Então, assim, é bem inútil. Acho que o principal que faz tudo aqui funcionar é a mitologia única bem diferente e os personagens carismáticos. A gente tem um trio de protagonistas aqui. O Blade é brabo. Ele é um ótimo anti-herói, no que ele não é exatamente um cara ético. Ele não tem muita paciência para lidar com as pessoas, ele usa a mulher protagonista de isca sem o consentimento dela, ele ganha a vida roubando dos vampiros que ele mata, então ele usa muitos métodos questionáveis ali ao todo, e o Wesley Snipes manda muito bem nisso. O personagem é um típico protagonista fodão desses filmes de anos 2000 que é regado a cor e voadora. Ele tem um visual maneirão, ele fala tudo de um jeito épico e marcante, e ele parece não se importar com nada. O que é clichê, mas o Snipes tem carisma o suficiente pra carregar o personagem. Tem até umas frases de efeito no filme que são meio absurdas, mas que ele fala com a cara séria, o que deixa tudo muito engraçado. Quando ele mata o Frost no fim do filme, no original, em inglês, ele fala uma parada que é tipo: alguns filha da puta estão sempre tentando patinar a colina acima. O quê? O que isso significa, maluco? É uma parada bizarra que, reza a lenda, foi algo que o Wesley Snipes falou ali no set, que o diretor achou tão engraçado que ele quis colocar no filme de alguma maneira. Mas mesmo ele sendo o personagem que é o anti-herói fodão de ação, o filme ainda dá espaço pra aprofundar um pouco nos dilemas dele. Ele parece viver numa crise de identidade constante, sem saber o que ele é ali, se ele é um humano, se ele é um vampiro, porque ele não se encaixa em nenhum dos dois mundos, e o filme eventualmente consegue estabelecer visualmente ali que a prioridade dele é salvar as pessoas e não matar vampiros. Tem uma cena bem maneira que ele tem um confronto com o Frost, que acaba com o Frost jogando uma criança na frente de um ônibus, porque ele ainda é um vilão de história em quadrinho, né? Ele tem que fazer essas maldades. O Blade tem a chance de perseguir o Frost ou de salvar a criança, e ele vai salvar a criança primeiro. Os outros dois protagonistas são personagens inventados pro filme. A primeira é a doutora Karen Jensen, uma hematologista que é mordida por um vampiro no começo do filme, mas que o Blade decide salvar ela ao invés de matar. Ela acaba sendo muito útil porque ela é uma médica especialista em sangue. Então ela faz umas pesquisas e uns experimentos ali pra tentar achar uma cura pro vampirismo. O que ela eventualmente consegue. Ela consegue se curar, mas o Blade rejeita a cura no final porque ele quer continuar a caçada dele. E ela também é importante para criar armas pro Blade. Ela consegue construir uma seringa ali que tem um anticoagulante que reage errado com os vampiros e faz eles explodirem de um jeito grotesco, que é o que o Blade usa para matar o Deacon Frost no final. Eu gosto de como a direção do filme apresenta ela também. Começa com um plano detalhe direto no crachá, pra gente já saber o nome dela, a profissão, quem ela é, e só aí a gente vê que, é uma médica de sangue, dá pra sacar que ela vai ser um personagem importante na mitologia de vampiro. E tem alguns momentos legaisinhos de roteiro aqui também. No começo ela desloca o ombro na fuga dela e do Blade do hospital, e o Blade ajuda ela a pôr no lugar. Mais tarde no filme, depois de uma cena de ação, isso volta, com o Blade com o ombro deslocado e ela colocando no lugar pra ele. Isso é uma rima legal ali. Acho que a única coisa dessa personagem que eu acho mal resolvida no roteiro é que a primeira cena estabelece que ela teve um relacionamento ali com o legista do hospital. Ele é imediatamente atacado por um vampiro, você acha que ele morreu e fica por isso mesmo. Mas aí no final ele volta como um tipo de vampiro prisioneiro que ficou meio zumbificado, esquisito ali. Os vilões apresentam ele falando que ele virou uma criatura bolada, que se der a chance ele come até outros vampiros. Criam essa tensão ali. E quando a doutora encontra ele, ela só senta o bicho na porrada com um pedaço de pau e vai embora a vida que segue. O personagem ficou esquecido ali pra sempre e foi completamente inútil. O último desse trio é um personagem secundário que rouba a cena, que é o Whistler. Outro personagem que foi inventado pro filme é um mentor humano do Blade, mas que foi colocado retroativamente em outras mídias da Marvel também. E eu acho muito legal como esse personagem tem muito momento de caracterização visual ali. Tipo ele abastecendo o carro e fumando com a mesma mão. Um sinal de que ele é um cara destemido, que tem controle do que tá fazendo e que mais ou menos não se importa. E eu acho ótimo quando invadem o covil dele no final, ele imediatamente tira uma arma que estava escondida na luz do lugar. Eu achei isso muito brabo. Tem muito detalhezinho assim dos personagens na trama. Então esse é o trio de protagonistas ali, e eu acho legal como cada um deles tem o próprio dilema acontecendo. O Whistler tem câncer, o que explica um pouco dessa atitude dele de só se vive uma vez, que se dane. Mas eu acho que acaba sendo uma informação meio sem propósito na trama, porque, tirando uma cena que ele tá tossindo e eles conversam sobre isso, não é muito relevante. A doutora em questão tem o vampirismo dela, que
pode ou não ter sido curado e como ela tá lidando com isso ao longo da trama. E o Blade, além das crises de identidade dele, tem a questão mal resolvida da mãe. Ele quer se vingar da morte dela e fica implícito que ele salvou a doutora aqui porque ela meio que lembrou a imagem da mãe dele sendo atacada. Agora, como o Blade lembra da cara da mãe dele, que morreu durante o parto e que supostamente ele nunca viu, aí eu já não sei. É porque ele sentou ali no cinema e viu o prólogo do próprio filme passando na tela ali. É a única explicação que eu tenho. O lance da mãe volta no final de um jeito doido, que a mãe dele na real não morreu, ela virou uma vampira e tá trabalhando pro Frost. E pra mostrar que não vai ter redenção, que não vai ter aquela cena clichê de mãe, procure, eu sei que você tem bondade dentro de você ainda, tem uma cena bizarra que ela tá sensualizando com o Blade, que mostra que ela tá 100% corrompida pelos vampiros ali. Quando o Blade se recupera e começa a matar geral no final do filme, a mãe é a primeira vampira que ele mata, o que acaba dando uma finalidade e encerra esse arco de personagem ali. O vilão é o Deacon Frost, um cara com um drama e um objetivo muito bem estabelecidos também. Ele é um vampiro rebelde que quer dominar o mundo. É aquela coisa de sempre, a mesma história do Magneto com os mutantes. Ele acha que os vampiros são a raça superior e não tem que viver escondidos. Eles têm que mandar nos humanos e usar os humanos de gado. O objetivo dele não é muito original assim. Mas ele até que tem um drama diferente, porque ele é um personagem que sofre preconceito dos próprios vampiros. A mitologia aqui estabelece diferentes tipos de vampiros. Tem os sangue puros, que são os que nasceram vampiros, são esse alto calão da vampirada. E tem os vampiros convertidos, que eram humanos que viraram vampiros por mordida. O primeiro grupo trata o segundo com desdém. E é por isso também que o Frost tá liderando essa revolta toda. Acaba tendo um lado emocional pra ele ali que é bem implícito. E o Stephen Dorff manda muito no papel porque ele faz o personagem ser ameaçador, mas ao mesmo tempo você vê que ele é prepotente, que ele é arrogante, que ele é debochado. O Frost tem alguns capangas recorrentes no filme, mas eu acho que o mais notável aqui é o capanga figura cômica interpretado pelo Donald Logue. É um personagem que eu acho que funciona, ele é engraçado porque ele é muito fanfarrão. Pelo que eu li, era pra ele morrer cedo no filme, mas a galera da produção gostou tanto do Donald Logue no papel que deram uma participação maior pra ele, e ele acabou improvisando boa parte das próprias falas ali no filme. E é um personagem engraçado porque ele é esse cara que tem tipo uma desilusão de grandeza, ele acha que ele é mais foda do que ele é de verdade, porque a grande função dele no filme é apanhar pro Blade em toda a oportunidade possível. Vira uma piada recorrente, ele sendo queimado, ele tendo os braços cortados, aí no final o Blade só mata ele com um soco na cara como se não fosse nada. E acho que a melhor coisa desse filme é que ele é um filme de quadrinhos com classificação 16 anos, que foi uma coisa que demorou pra voltar a acontecer no cinema, o que significa que ele é um filme que tem bastante sangue, ele tem uma coisa meio gráfica, e ele também pode fazer cenas do tipo o personagem do Donald Logue sendo apresentado e recebendo uma mamada no meio da balada gótica dos vampiros. Agora parece que vai ter um Blade novo no universo cinematográfico da Marvel, beleza, mas eu duvido que a Marvel vai colocar um dos vilões sendo apresentados recebendo uma mamada numa balada alternativa. Quem eu acho que são os vilões, nem sei se dá pra chamar de vilão, mas são os personagens meio sem graça, são os anciões. O que é uma lástima, porque o líder deles é interpretado pelo Udo Kier. Grande Udo Kier, faz tempo que não aparecia aqui no canal. Ele faz o que ele sempre faz, né? Precisavam de um ator com cara de vampiro velho e meteram o velho arroz de festa Udo Kier aqui, que tá ótimo no filme. Mas o que eu fico chocado é como os anciões são uns bostas tremendos. Eles veem o Frost desrespeitando eles, quebrando regras, cagando na cabeça deles ali, ameaçando os malucos, fazendo um monte de merda, e eles não fazem nada. Depois que o Frost mata o Udo Kier, ele sequestra todos os outros anciões e leva a galera pra fazer um ritual onde ele vai sacrificar todos eles, e eles vão igual gado, tá ligado? Sem fazer absolutamente nada, sem tentar lutar de volta. Todo mundo na boa, mansinho, são os piores vampiros que eu já vi. Mas na cena que ele mata o Udo Kier, eu acho que tem uma coisa poética legal ali, que ele ficava se vangloriando por ser um vampiro que sempre foi vampiro, nasceu vampiro, e o Frost mata ele com o sol nascendo, falando que vai ser o primeiro nascer do sol que ele vai ver na vida. Isso eu achei bonitinho. Em questão de visual, o filme tem muita coisa icônica. O figurino do Blade, até onde eu sei, foi original do filme e virou o visual definitivo do personagem em todas as mídias dele, além de, como eu disse, ser icônico pra essa era, anos 90, anos 2000, e a arte do filme manda muito bem nos cenários e itens icônicos aqui. A oficina do Blade do Whistler é um lugar muito detalhado, com muita coisa legal ali, todo o arsenal do
do Blade é muito bom. Ele tem um carro característico, ele tem uma moto característica, ele tem uma espada característica com um mecanismo que ativa uns espetos ali que são relevantes várias vezes ao longo da trama. Tem até umas coisas pequenas, tipo o spray de alho anti-vampiro que eles dão pra doutora, que é um item bem diferente ali que tem as suas utilidades também ao longo da trama mais de uma vez. O filme tem um design meio de ficção científica em vários momentos, essa coisa bem tecnologia incompreensível anos 90, principalmente na base dos vampiros. Tem todos aqueles arquivos high-tech, tem a cama do Deacon Frost, que fica num quarto todo branco e tem um mecanismo ali que abre e fecha. Mas ao mesmo tempo ele também quer mostrar essa coisa de vampiros serem uma raça anciã e tem esses designs que parecem uma coisa antiga, de templo, de ritual, que acontece lá no final do filme. E acho que um dos melhores ambientes desse filme é a sala onde fica a Bíblia Vampiro, que são vários pergaminhos pendurados numas cápsulas de vidro. É um ambiente bem bonito e bem único. A fotografia do filme eu acho meio irregular. Às vezes é quase um noir com um sombrio bem legal ali, mas às vezes cai naquelas cafonices anos 90, tipo o prólogo, que é todo feito num tom azul pálido, acabei de sair da piscina, que é feio pra cacete, parece o primeiro filme do Resident Evil. A direção também é cheia dessas cafonices que invadiram os filmes da época com uma estética de videoclipe. Então tem uns time-lapses, tem uns movimentos acelerados, tem os efeitos esquisitos que usam pra fazer os personagens fazendo uns pulos sobrenatural. E aí tem o final do filme, que é um epílogo bem óbvio, preparando uma continuação ali. Tem até uma fala do Blade que é alguma coisa do tipo, nós temos que continuar. E aí tem uma porta com o número 2 enorme ali em evidência nessa cena, que é a porta pro Blade 2, que rolou uns anos depois. Mas ao mesmo tempo tem momentos bons de direção aqui também. Eu gosto da apresentação do Blade no começo, que mostra a reação dos vampiros e todo o conflito nessa balada ali que tá rolando e se estabelecendo, antes de mostrar a cara do Blade. Só pela reação de todo mundo você já mostra que é um cara que tem uma reputação e que bota medo nos monstros ali. A cena do Blade descobrindo o Whistler morrendo depois dele ser atacado pelo Frost também é muito boa, que ele descobre o corpo do velho sem olhar diretamente pra ele, como se ele não quisesse encarar o que aconteceu ali. E tem também a tradicional cena de mordida de vampiro, que é filmada como se fosse uma cena de sexo, faz essa metáfora, quando o Blade tá mordendo a doutora no final ali pra recuperar as forças dele, e é uma cena que ainda intercala com o ritual que tá deixando o Frost super poderoso. Então é legal que vai mostrando os dois personagens meio que renascendo, recuperando as forças deles ali pro combate final. Mas o que realmente chama a atenção na direção desse filme são todas as cenas de luta, porque no fim das contas ele ainda é também um filme de artes marciais, né? E essas cenas são todas muito bem feitas, são lutas bem filmadas, com umas coreografias mirabolantes que aproveitam bem o cenário. É quase filme do Jackie Chan, sabe? O Blade usa de tudo pra bater nos vampiros, joga eles por objetos, quebra tudo que tá na cena. Tem até um humor meio autoconsciente quando ele tá na casa da doutora batendo no maluco e quebrando toda a mobília, e ela fica perguntando, cara, isso é realmente necessário? E todo esse visual, tudo que eu falei aqui, é muito enriquecido pela mitologia do filme. Ele aproveita muito bem várias ideias diferentes sobre vampiros aqui. O filme começa com essa balada gótica de vampiro nos fundos de um abatedouro, que é o visual nada sutil desse filme de novo, a vampira literalmente levando o humano pra ser abatido ali. E no meio dessa balada começa a chover sangue pelo sistema de combate de incêndio ali, que dá um visual foda pra cena. Essa cena pra mim é muito icônica. Eu acho que o único problema dela é o som, porque a voz do humano que tá perdidão ali tá mixada muito mais alto do que o som do resto da balada. Então tá em um volume ali que não é crível pra cena, a voz do maluco tá mais alta que a música, tá ligado? Mas a mitologia de vampiro aqui é bem diferente, ela começa tirando todo o aspecto religioso da coisa, então não tem cruz, não tem água benta, não tem nada disso. Ela faz os vampiros serem uma coisa mais científica. Tem até umas cenas maneirinhas com isso, tipo a médica e o legista no começo, analisando o corpo e falando um pouco da anatomia diferente do vampiro ali. E acaba tendo umas paradas inusitadas, do tipo, os vampiros conseguem se proteger momentaneamente do sol passando o protetor solar. Quer dizer, por que não, né? É uma coisa que talvez faça sentido. O vampirismo aqui é praticamente tratado como uma doença, como uma infecção, que pode ser combatida por uma injeção de alho e que tem uma cura que pode ser encontrada. E a própria dinâmica ali do mundo dos vampiros é bem estabelecida. Eu falei desse conflito de classes que tá rolando ali, mas também tem outros membros dessa hierarquia, né? Tem os familiares, que são as pessoas que trabalham para os vampiros, e todos eles são marcados
por símbolos e tatuagens que representam quem é de cada vampiro ali, uma coisa meio territorial. Isso acaba sendo mais ou menos relevante pra trama, porque meio que indica onde que o Blade vai ou não, mas ao mesmo tempo tudo tá lá também pra criação de mundo, que deixa esse filme mais rico, mais interessante. Tem esses templos antigos, tem o ritual de sangue que tem um visual brabo, aí tem uma câmera estilo Jogos Mortais que prendem o Blade pra usar o sangue dele no ritual. Nada disso é muito explicado, de onde que veio, o Frost só manda os anciões esqueceram que temos esses lugares tradicionais. Porque realmente os anciões são vampiros que são muito incompetentes. Isso também levanta a pergunta de, se ninguém entra nesse lugar há tanto tempo assim, como é que ele também tem tecnologia high-tech pra fazer as coisas? É melhor nem pensar muito nisso, é só aceitar que o visual funciona e é maneiro. O que não é maneiro aqui são os efeitos de computação gráfica, que eu imagino que todo mundo sabia que eu ia falar disso, né? É facilmente a pior coisa do filme, o que mais envelheceu mal aqui. Tem sangue de computação gráfica que parece gelatina, tem a galera virando uns esqueletos de computação gráfica voador que não dá. O Blade mata uns vampiros durante a trama e eles se desintegram de um jeito meio PlayStation, virando uns esqueletos zoados e desmanchando em cinzas. O que eu acho curioso que é como a roupa dos vampiros desintegra junto com eles, do tipo, as roupas deles são vampiros também? Isso devia estar acontecendo? Isso faz sentido? Esses são efeitos meio zoados, mas eles funcionam na maior parte do tempo, porque é uma mistura do efeito digital com uma coisa real ali, uma coreografia, um trabalho de dublê maneiro. Porque não é só o vampiro desintegrando do nada, na maior parte dos casos é um vampiro desintegrando enquanto tem um dublê sendo jogado pela sala e batendo numa parede. Isso deixa mais dinâmico porque tem alguma coisa real ali pra gente ver também. Só as mortes mais elaboradas, tipo o do Kirk derretendo, ou os capangas explodindo no final, ou a computação gráfica do próprio Frost, que é muito ruim no final, aí é tenebroso, aí não dá. Mas o filme também tem os efeitos práticos muito bons. Tem essa criatura que é o Pearl, um vampiro enorme hacker peidorreiro, que meio que só existe no filme sem muita explicação e sem muito impacto na trama. Ele é um ajudante do Frost que faz a parte técnica das coisas pra ele, mas ele tá lá pra ser interrogado pelo Blade. Mas a cena tem um efeito prático muito bom, porque é uma criatura bem feita e que tem várias queimaduras aplicadas ali de efeito prático também, em níveis diferentes, e isso funciona bastante. E tem o personagem do Donald Logue também, né, que tá sempre se fudendo de um jeito ou outro na trama, então ele aparece completamente carbonizado no começo, e toda a cena dele, ele tá com uma cicatriz ou um machucado diferente na cara, em níveis diferentes. É um trabalho de maquiagem muito bem feito aqui. Então, acho que é isso que é o filme do Blade. É um ótimo filme de vampiro, um ótimo filme de ação e de artes marciais. Sério, só a cena de luta final lá, naquele lugar do ritual, com o Blade sentando todos os vampiros na porrada depois que ele meio que ressurge ali, isso só vale o filme inteiro. É muito bem feito, é muito bem coreografado, é maravilhoso. O filme tem uns efeitos datados e uma direção que é muito marcada de anos 90, que não envelheceu tão bem, mas eu ainda acho que é um filme bem divertido que vale a pena assistir, ou até mesmo dar uma reassistida se você já viu antes.